campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, amigos, trabalhadores, frequentadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, recebam a nossa saudação. Estamos aqui em busca do aprendizado maior e, para tanto, nos servimos desse momento para, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, ler e reflexionar sobre alguma lição necessária para alcançarmos o nosso objetivo. Abrindo o Evangelho do Cristo segundo a doutrina espírita, nos caiu o capítulo 20, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. No item 1, vemos o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por um dia de trabalho, enviou-os para sua vinha. Saiu novamente à terceira hora do dia e, encontrando na praça outros trabalhadores que estavam sem fazer nada, disse-lhes: vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros trabalhadores que também estavam desocupados e perguntou: por que vocês ficam aí todo dia sem fazer nada? Foi porque ninguém nos deu trabalho, disseram eles. Então o pai de família lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Porém, inicia o pagamento pelos últimos que chegaram, para só depois pagar os primeiros. Aproximaram-se então os trabalhadores que chegaram à vinha apenas da 11ª hora e receberam uma moeda cada um. Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados, pensaram que iria ganhar mais. Porém, eles também receberam uma moeda cada um. Ao recebê-la, queixaram-se do pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E o Senhor respondeu a um deles: meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com você. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho? Pega o que lhe pertence e vai. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? E o seu olho é mau só porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então aqui, irmãos, este é o texto que nos foi reservado, que fala exatamente dos trabalhadores da última hora, não é? E nós temos aqui, ainda no item 3 e no item 4 do mesmo capítulo, que vem nos elucidar, nos engrandecer o trabalho com outras apresentações. Temos aqui no item 3 a apresentação ditada por Henry Heine, Paris, 1863, quando nos fala: Jesus empregava a simplicidade dos símbolos em sua linguagem. Os trabalhadores da primeira hora foram Moisés, os profetas e todos os espíritos superiores que reencarnaram para iniciar as diversas etapas do progresso. Eles foram os porta-vozes da espiritualidade.
Os trabalhadores da segunda hora foram os primeiros mártires, aqueles que deram sua vida pelo cristianismo. Os apóstolos, os sábios, os filósofos, os pais da igreja, entre eles Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Os trabalhadores da última hora são os espíritas. Eles foram anunciados e profetizados desde a vinda de Jesus. E mesmo chegando por último, eles receberão a mesma recompensa, ou melhor, receberão uma recompensa ainda maior. Por serem os últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual já realizado por seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem. O trabalho dos espíritas e seus resultados são coletivos, e Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje, ou reviverão amanhã, para completar a obra que outrora iniciaram. Vejam, irmãos, que aqui já começa a manifestação através da reencarnação, que é o baluarte da doutrina espírita, que nos fala da imortalidade da alma, não é? Da pluralidade dos mundos e das vidas, não é isso? E seguindo Henry Heine, não é? Nos fala: a reencarnação valoriza e faz com que a filiação espiritual se torne eterna. Exatamente isso. Nós sabemos que estamos permanentemente em luta conosco mesmo, com as nossas próprias imperfeições, e é através do trabalho que nós vamos dirimindo dúvidas, que vamos aprimorando a nossa maneira de pensar, e desta forma nós vamos também nos aprimorando na própria vida. Seguindo o que nos fala o instrutor, um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, onde os últimos serão os primeiros, como em todas as outras parábolas que Jesus dirigiu ao povo, contém ensinamento de que a vida continua no futuro. Obviamente, nós estamos aqui numa jornada, vamos sair dela para voltarmos posteriormente, não é? E depois, seguindo no item 4, ditado por Erasto, protetor dos médiuns, né? Nos fala: vocês são hoje os novos apóstolos da crença, revelada pelos espíritos superiores. Preguem e ensinem a lei da reencarnação e o progresso que os espíritos conseguem através dela. Claro que nós estamos aqui falando e devemos continuar, não é? Nos elaborando cada vez mais, sabendo que somos espíritos imortais e que vamos continuar na jornada. E mais adiante, ele fala também: é chegada a hora de sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis em favor da divulgação espírita. Claro que nós temos que ter esse cuidado, e a doutrina que rege, não é? Especificamente sobre a disciplina, né? E a perseverança nos ensina isso. E que as encarnações, inclusive, servem basicamente para que mudemos a nossa maneira de ser, mudando as nossas ações, os nossos pensamentos, não é? E, inclusive, preparando novas vibrações para que possamos desfrutar daquilo que buscamos em todos os tempos, que é a felicidade maior. Mas, continuando na orientação de Erasto, vemos ainda no item 4, homens simples e ignorantes, suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Vejam que aqui ele já está se manifestando a respeito da mediunidade, não é? Quando
a antiga Escritura e o próprio Evangelho do Cristo fala que as línguas de fogo estão sobre suas cabeças, na verdade não é outra coisa senão a interligação dos espíritos superiores que estão conosco, nos possibilitando a melhoria de cada um no meio em que vive. Claro que para isso devemos ter um cuidado muito grande, porque estamos em sintonia, não só com os espíritos superiores que nos ajudam sempre, mas muitas vezes, através da nossa vibração, não é? Estaremos ligados também a outros que têm as mesmas dificuldades que nós estamos tendo e que têm também os mesmos vícios, e por isso vai se avolumar em nós, com a presença deles, todas essas ações que ainda lidamos para nos desvencilharmos, não é? Então devemos ter um cuidado muito grande, porque nessa sintonia vibratória é que nós vamos estabelecer a nossa melhoria, ou não, não é? Nesse caso, em que fala Erastus, que as nossas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala, ele está se manifestando a respeito daquilo que nós já conhecemos, não é? Muito sobejamente. Conhecemos que os trabalhos feitos lá no nosso centro, na nossa casa, não é? De atendimentos. Então, é por isso. Mais adiante ele repete: vão, o Espírito de Deus os guiará. Precisamos ter disposição, precisamos ter vontade, precisamos da disciplina, precisamos da perseverança, precisamos da observância, não é? De todos os nossos gostos, nossos hábitos, e é por isso que nós vamos nos modificando. Não precisamos nos exasperar tendo muita pressa da transformação, da mudança, não. Isso tudo vai acontecer exatamente com o tempo, com o dia a dia, com o exercício, com o trabalho, não é? Com o convívio de uns com os outros e principalmente com o convívio de todos nós diante dessa gloriosa doutrina espírita, que nos dá todos os subsídios necessários para que possamos alcançar aquilo que estamos buscando em cada uma das encarnações que nos é oferecida por Deus, não é? E aqui, mais uma vez, tem uma frase muito interessante. Jesus disse: a fé é a virtude que transporta montanhas. Porém, mais pesadas que as montanhas são as impurezas que estão nos corações dos homens e todos os vícios que delas derivam. Aí é que eu me referia aos cuidados que devemos ter, não é? Muito cuidado, porque através dessa sintonia que estabelecemos com a nossa conhecida mediunidade, determinada por Allan Kardec, né? Essa nossa sintonia fina, nós podemos entrar em contato com aqueles que também lutam com dificuldades como nós, e só vai aumentar as nossas dificuldades, não é isso? As revoluções morais, seguindo o que nos diz Erasto, e filosóficas, surgirão em todos os pontos da terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, o material e o espiritual. Vejam, irmãos, que as transformações que estão acontecendo no nosso planeta não são meramente modificações sociais da humanidade, são modificações morais que vão afligir tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. E nós somos os protagonistas, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que vamos deixar como legado para os nossos descendentes e para todos aqueles que virão depois de nós passar por esse caminho. Né? E aqui, mais uma vez, Erasto: vão, portanto,
e levem a palavra divina aos grandes, que a desprezarão. Os grandes desprezarão as palavras. Aos sábios, que exigirão provas. Não é? E aos simples e pequeninos, que irão aceitá-la, porque é principalmente entre os trabalhadores que estão em expiação na terra que encontrarão entusiasmo e fé. E é isso que nós estamos fazendo e buscando. Devemos continuar o nosso trabalho, propagando essa gloriosa doutrina espírita, na certeza de que somos espíritas laboriosos na nossa atividade, sabendo que os grandes vão nos desprezar, que os sábios vão exigir provas, mas afinal, os pequenos e aqueles mais necessitados, não é? Os mais simples, é que vão conseguir entender ou dar seguimento a todos os ensinamentos e todos os exemplos que nós, porventura, venhamos a praticar. Aí está a responsabilidade de todos nós, espíritas no plano material, e que deveremos um dia, não sabemos quando, sair desse plano, estaremos no espiritual, mas também com a ligação direta com os mentores espirituais, que vão continuar nos abastecendo com sua luz, com sua humildade, com sua perseverança, com sua disciplina, e é desta forma que nós vamos encontrar o resultado final de todo o nosso trabalho. Que a paz e a luz do Senhor esteja sempre com todos nós. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz,
sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site